paz seja com você que está ao alcance desta voz e que está aí assistindo esse vídeo. Seja mais uma vez bem-vindo ao canal Realidade para Nós. Aqui eu gostaria de tratar um tema hoje de extrema importância, intitulado Olhos do Espírito. O tema é Olhos do Espírito, Os olhos do Espírito. Isso é de grande importância. Para isso eu convido que você está meditando com a gente, se quiser, em São Mateus, capítulo 5 e o versículo, na verdade não é o capítulo 5, é o capítulo 6 e o versículo 22, diz assim: são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. Verdade, pura verdade. E isso é de grande importância, porque há uma coisa pior do que a morte. Hoje as pessoas, elas põe a morte como a última instância da vida, e na verdade, em certo sentido mas isso é pior do que a própria morte, porque isso é um tipo de morte, a cegueira espiritual, de não compreender as coisas do Espírito. Isso é pior do que a morte, porque mesmo que uma pessoa que tenha a sua visão espiritual, ela venha chegar ao caso de morrer, ela é bem-aventurada, bem-aventurada. Mas aquele que morrer em cegueira espiritual, ou aquele mesmo que esteja em vida e cegueira espiritual, ele é um mal-aventurado, porque ele não compreende as coisas do Espírito. E sem compreender as questões espirituais, compreender e praticar, não tem como ter a vida eterna. A sua vida vai ser exterminada logo, logo. Sim. Agora vamos para Romanos, Vamos analisar aqui no livro de Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 5, dizem assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, nem mais o que se inclina para o Espírito, das coisas do Espírito. E é exatamente isso que Jesus está falando, dos olhos bons e os olhos maus. Os bons olhos, eles conseguem compreender as coisas espirituais, ou seja, a lei de Deus, os princípios da vida, que a lei de Deus, ela trabalha com a preservação do templo do Espírito Santo e primordialmente, o amor ao próximo como a si mesmo e a Deus sobre todas as coisas, que esse é o principal. Não é com a sabedoria deste século, mas sim, porque o pendor da carne, o prazer, essas coisas mais da carne, dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz, que nem eu lhe falei. Porque isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, inimizade, o pendor da carne, o prazer, isso aí. Pois não está sujeito à lei de Deus. Eles não estão sujeitos à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne. Aqueles que em São Tiago tem uma questão assim bem interessante, que fala assim: não sabes que te constituindo amigo do mundo, te constituindo amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus, porque Deus é oposto às coisas do mundo, e as coisas do mundo são vaidade, são o egoísmo, a avareza, ao passo que a lei de Deus, ela pede totalmente ao contrário, que você seja simples no falar, simples na maneira de agir, humilde,
manso, observador da lei, dos preceitos e dos mandamentos de Deus. Que isso é de grande importância e é o que a maioria das pessoas nem sequer dá importância para isso, nem mesmo os religiosos. Isso é uma tristeza, Mas enfim, vamos aqui para 1 Coríntios capítulo 2 e o versículo 6, diz assim: entretanto expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, né? Muito cálculo, muita matemática, que nem é o caso hoje da ciência, da tecnologia, os estudos, né? Os estudos seculares, digamos assim, não trazem benefício algum, As próprias matérias das escolas, né? São matérias banais, né? Que não tem tanto fundamento. Mas enfim, vamos lá. Diz assim: mas falando da sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos virão, nem ouvidos ouvirão, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém a conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Sim, e isso é o que São Paulo falou, né? Aqui no caso de que o homem é espiritual, ou seja, o observador da lei, porque o homem espiritual é observador da lei, porque o próprio Salomão, o próprio São Paulo disse que a lei é espiritual, né? E o homem espiritual é o observador da lei. Ninguém julga ele, porque ele anda de acordo à lei, de acordo aos princípios, de acordo às normas, né? Você lá pode dar uma analisada em Tiago capítulo 1 e o versículo 25, né? Isso é de grande importância. Hoje vivemos em uma época que as pessoas estão muito iludidas com questão de melhorias, né? Financeira, melhorias em várias outras partes, mas porém no espírito, no caráter, no coração, né? Ninguém se fala disso, e ninguém quer estar agindo de acordo com a palavra escrita. Mas você aí pode ser diferente, fazer a coisa algo diferente e ser diferenciado, né? Aceitar a Jesus, concordar com as normas bíblicas, com os princípios como estão escritos, porque isso é que São Paulo em 1 Coríntios capítulo 4 versículo 6, que nós não podemos ir além do que está escrito, né? E o que está escrito é justamente aquilo que devemos proceder, acreditar e concordar. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você.